Quando o certo está errado, essa pergunta parece não fazer sentido, não é? Mas para Jesus faz todo sentido. E é sobre isso que eu quero falar com você na devocional de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui compartilhando devocionais do Evangelho de Marcos e esta já é a 14ª devocional dessa série. E antes de continuar, queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, caso queira estudar com a gente esse maravilhoso Evangelho de Jesus escrito por Marcos. No nosso canal, você encontrará devocionais de livros como de Atos, de Joel e muitas outras séries que edificarão muito a sua vida. E não se esqueça então também de ativar o sininho, assim o YouTube te notificará cada novo vídeo que eu postar. Vamos lá, Marcos 7, versículos 6 e 7 diz o seguinte: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. No final do capítulo 6, querido, Jesus cura muitos de muitas maneiras. Por onde Jesus passava, seja por vilas, cidades ou campos, apareciam doentes por todo lado e ele os curava. Quem ele tocava também era curado. Esta com certeza foi uma marca do ministério de Jesus. Então, comece o capítulo 7 e os líderes religiosos de Jerusalém aparecem para procurar falhas nas palavras de Jesus, nas atitudes deles como também de seus discípulos. E eles analisavam tudo o que faziam. Com relação a isso, eu não vejo nenhum problema. Pode parecer ruim, até chato, mas não há problema em fazer isso. Na verdade, quando não observam e analisam suas palavras e atitudes, isso pode significar que a luz que há em você não está funcionando, está desligada. O conceito de avaliar Jesus e seus discípulos foi bom. O que eles estavam fazendo era proteger Israel de um possível falso profeta ou falso Messias. Esta era uma avaliação externa. Creio que todos nós faríamos o mesmo no lugar deles, mas a maneira como realmente avaliaram Jesus estava totalmente errada, pois não o avaliaram com a base no que diz as Escrituras, mas segundo as suas tradições religiosas. Aqueles religiosos analisaram que os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos sujas. O que você acha disso? É pecado comer com a mão suja? Bom, para os líderes religiosos e todos os judeus daquela época era pecado sim. Eles não comiam nada a menos que lavassem suas mãos de uma maneira especial, seguindo a tradição dos anciãos. Você poderia me dizer, mas que bobeira, que exagero, né? Agora pense aqui comigo. Imagine hoje, no meio da pandemia que a gente está vivendo, você entraria num ambiente cheio de pessoas com Covid, sem máscara, sem lavar as mãos e sem luvas? Creio que não, né? Pois é, para os religiosos, ninguém poderia comer sem antes lavar as mãos corretamente, seguindo então a tradição religiosa. A ordem da Bíblia, a ordem bíblica que servia como base para esse costume, está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 19, e o capítulo 40, verso 12, que diz que os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo. Perceba que eles deveriam lavar as mãos para torná-las limpas e em seguida realizar o ritual para torná-los espiritualmente limpos. Olha só, o que os religiosos fizeram? Eles transformaram uma orientação de Deus para se entrar na presença de Deus e a transformaram num costume de purificação para comer comida. Isso não quer dizer que é errado lavar as mãos antes de comer. Inclusive façam isso. Mas isso me ensina algo super importante aqui. O que uma pessoa diz nunca tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Mesmo que digam sinceramente que vem de Deus, nunca tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Mesmo que todos aceitem, ele nunca terá a mesma autoridade da palavra de Deus. Mesmo que faça sentido, nunca tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Se você for dar algum conselho a alguém, por exemplo, cuidado para não acrescentar algo à palavra de Deus. Seus costumes, sua tradição familiar podem ser muito boas e pode abençoar muitas pessoas. Seu testemunho de vida pode abençoar muitas pessoas, mas cuidado para não dizer que é de Deus se ela não estiver de acordo com as palavras do Senhor Jesus. Então, quando os líderes religiosos perguntaram a Jesus por que seus discípulos não observam as tradições, ele aponta para eles, ele diz o seguinte: hipócritas,
O efeito de observar as tradições tem produzido hipocrisia em seus corações e em suas vidas. Às vezes fico surpreso com a franqueza da linguagem de Jesus. Ele falava abertamente no particular, como também no público, e nunca o processaram por causa disso, sabe? Interessante como hoje estamos cheios de mimimis, né? Ficamos chateados, feridos com qualquer palavra que falam da gente. Isso significa, queridos, orgulho ferido, sabe? E isso é pecado. Gente, vamos crescer, amadurecer é aprender a ouvir, reter o que é bom, mudar o que precisa mudar, é também relevar, é perdoar, é liberar perdão, e é sempre ter um coração ensinável, um coração humilde. Jesus aqui está então apontando o resultado de se fazer o certo, mas pela forma errada, com a motivação errada. Ele usa a palavra do profeta Isaías para mostrar como deve ser, que é com a mente e o coração correto. Fora disto, é hipocrisia, é somente parecer algo religioso e sagrado, e isso não agrada a Deus. Eles estão usando palavras certas e maravilhosas, mas no fundo não querem dizer aquilo. Falam de amor, mas não amam. Falam de perdão, mas não perdoam. Falam de aceitação, mas não aceitam as pessoas. Enquanto estivermos agindo por aparência e pensarmos que somos aceitáveis diante do Senhor, que estamos agradando a Deus, esse é o perigo da religiosidade. Cuidado com isso, queridos. Infelizmente, essa forma particular que o profeta Isaías fala aqui, palavras certas e atitudes erradas, é muito comum entre os cristãos. Todos nós sofremos com isso e devemos reconhecer e admitir essa nossa atitude errada, equivocada. Trazendo essa palavra mais para nós ainda, mais perto para a gente, creio que Deus diria o seguinte a todos nós: vocês vão à igreja, mas seu coração está longe de mim. Vocês leem a Bíblia, mas seu coração está longe de mim. Vocês oram com palavras bonitas, mas seu coração está longe de mim. Vocês contribuem com dinheiro, mas seu coração também está longe de mim. Vocês trabalham em ministérios, mas seu coração está longe de mim. Vocês gostam de cantar, né, em casa e na igreja, mas seu coração também está longe de mim. Tudo isso, queridos, não agrada a Deus. Mais à frente, então, nos versículos 14 e 15, olha o que diz esse texto aqui. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Ou seja, não há nada que entra no ser humano que possa contaminá-lo. Isso não quer dizer que não haja coisas contaminadas que possamos levar para dentro de nós, como, por exemplo, a pornografia. Mas nesse contexto específico, Jesus falou sobre a limpeza cerimonial com relação à comida. As coisas que saem do ser humano são coisas que contaminam. O princípio aqui é simples, queridos. Lavar com as mãos impuras ou qualquer coisa que colocamos dentro de nós não significa que irá nos contaminar. Em vez disso, o que sai de nós é que contamina e revela que temos corações contaminados e impuros. Jesus disse isso no versículos 20 até o 23, olha só. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Deus está, queridos, mais interessado com o que sai de nós do que com o que entra em nós. E isso é verdade, principalmente quando se trata de alimentos, tradições e costumes. A lista aqui desses 13 itens citada nesses versículos expõe o tipo de mal que vive o coração do homem. Jesus está dizendo que aí está a origem desses pecados. Spurgeon disse o seguinte: o pecado não é um respingo de lama no exterior do homem, é uma sujeira gerada dentro dele. Que nossa oração hoje seja a seguinte: Pai, confesso que fiz muitas vezes coisas exteriores com um coração interior muito distante de Ti. Me perdoe, por favor, e ensina-me a todos os dias me aproximar mais e mais de Ti. É minha oração em nome de Jesus.
Amém. Se essa devocional foi esclarecedora e edificou você, deixa aqui seu comentário daquilo que Deus falou com você, dê um like no vídeo e que aprovou também esse conteúdo e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe nesse dia, um forte abraço e até o próximo vídeo devocional.